Ei, seja muito bem-vindo ao capítulo 2. Emoções, sentimentos e a guerra na mente. Vamos lá, vamos conversar sobre esse capítulo. Você já sabe, baixa o livro digital, está lá no primeiro vídeo que a gente passou, tudo bem? Se você está no YouTube, entra Você pode assistir na playlist que vai apresentar no final do vídeo, ou você deve entrar no nosso curso online dentro da Eduz para que você possa acompanhar todos e fazer todas as ferramentas. E lembra que é totalmente gratuito. Ciência e religião para poder te ajudar para que você possa produzir algo mais, para que você possa se libertar e viver uma vida plena em Cristo Jesus. Vamos lá? Vamos então, capítulo 2. Qual a diferença em emoções e sentimentos? Qual a diferença dos dois? O que são e como eles atuam na mente? O que são doenças psicossomáticas? O que é um vício emocional? E como que essas emoções têm a ver com a guerra espiritual? Essas são as questões que estão no capítulo 2. Lembra, a leitura não substitui o que você vai ver aqui. Aqui eu vou te contar histórias, vou passar outras coisas. Leia, tá bom? Vai te dar outras informações, outras coisas importantes. Mas vamos lá. Qual é a emoção, o que é emoção e sentimento? Qual é a básico disso? Emoções é algo que acontece de uma forma automática. Sentimento é o que você vai trabalhar com aquilo dali. Tudo bem? Então você pode programar, pode ser que venha uma emoção natural e você pode trabalhar como essa emoção vai virar um sentimento. Quais são os sentimentos que vão estar depois? Mas vamos lá. Como que isso se dava na minha vida, por exemplo? Eu, uma estrutura, eu já falei, eu trabalho hoje, né? Você já viu ali, eu já me apresentei, mas eu trabalhava com escolas, eu trabalhava com educação, e eu era administrador de uma escola muito grande, com 1.500 alunos, e a escola a gente tinha que fechar a folha antes, a gente mandava a folha um mês antes dela rodar, e fazia as compras sempre, orçava tudo, previsionava tudo, mandava para Ribeirão Preto, que era a matriz, era aprovado lá, então eu fechava tudo até o dia 20, enviava tudo para lá, era aprovado e eles começavam a pagar no início do mês. Então a minha folha de pagamento eu tinha que fechar antes e tudo o que iria acontecer extra eu tinha que prever antes. Então, nós tínhamos um rancho dentro da escola, nós tínhamos animais dentro da escola, nós tínhamos vaca, nós tínhamos coelho, nós tínhamos um monte de coisa dentro da escola, nós tínhamos um rancho dentro da escola. Né? Tinha uma cidade da criança e tinha um ranchozinho. E tudo que nós íamos gastar, comida daqueles animais, papel, projetos que nós sempre fazíamos antes, nós tínhamos que mandar antes. Aí era feito e tal. Então aquilo gerava um estresse danado. E quando eu mandava para lá, eu ficava, meu Deus, será que eu errei alguma coisa? Será que vai faltar alguma coisa? Então aquela ansiedade, aquele medo, aquela parte de não poder errar. E eu fui parar no hospital com crise, aquelas ansiedades, estavam me dando tantas dores, e quando eu entregava, por exemplo, se eu entregasse na quinta, na sexta-feira eu não conseguia trabalhar, porque vinha uma acidez estomacal tão grande, tão forte, que eu vivia o dia de rei, eu não saía do trono, e dava dores, nossa, muito grandes no meu estômago, meu intestino doía muito, parecia que estavam cortando as coisas, um monte de gases, e quando saía arrebentando tudo com uma acidez muito forte, de me arrebentar, de eu não conseguir fazer nada. Quando dava crise, eu já cheguei a tomar 3 ou 4 comprimidos, não por orientação médica, mas porque eu precisava fazer alguma coisa, 3, 4 comprimidos de omeprazol. Eu comecei com 20, depois foi para os 40, e nada resolvia. Era o dia inteiro passando mal. De orar a Deus e falar, Senhor, isso tem que parar. E uma dessas crises me levou para o hospital. Quando eu fui, o médico ele fez endoscopia e tudo, e o médico disse assim, olha, Marcos, você tem sintomas de úlcera. Essas dores, tudo que você está falando, tudo que você está... São sintomas, não é mais de gastrite, é de úlcera. Só que o seu estômago não tem nada. Só que se você não aprender a lidar com as suas emoções,
Isso vai acabar matando você. Você sai da escola ou você começa a lidar melhor com essas emoções. Porque os sintomas de doença são muito fortes e você não tem nada no estômago. Então, doença psicossomática é uma doença criada pela sua imaginação, pela sua mente, e ela é somatizada no corpo. E o corpo reage como se você tivesse. O problema é que pode pegar uma coisa que já está lá e ampliar, ou criar uma doença nova que você não tinha. Ok? Então, eu tive que trabalhar isso comigo. O meu corpo, eu precisava entender como funciona o meu corpo, porque ficava aquela adrenalina. Então, assim, ansiedade, tristeza, raiva, aquilo dali era constante nesse período. Quando eu tinha que entregar as coisas, mandar a documentação, fechar a folha de pagamento, eu sofria muito, eu ficava muito irritado, muito, mas eu trabalhava muito bem, eu não errava, eu não errei. Em nenhum momento, nunca tive que mandar falando, olha, um funcionário era para ganhar X, ganhou Y. Não, a gente calculava as horas extras que ele possivelmente teria no próximo mês. Olha, era muita doideira. Era muita doideira. E eu fiquei muito bom naquilo. Só que eu precisava agora lidar com minhas emoções, porque senão aquilo que eu mais gostava de fazer ia me matar. Entendeu? Eu queria te contar uma outra história. Eu lembro também de controlar e aprender a controlar, ter emoções negativas e depois criar sentimentos positivos em cima disso. Eu lembro da história do Renato. O Renato, ele tinha 25 anos, extremamente inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu já vi, que eu já conheci, extremamente tímido. Quando ele tinha que passar por uma situação de conversar com alguém na rua, ele suava, ele tremia, dor de cabeça, o corpo parecia. O corpo reagia porque ele não podia pregar na igreja, ele não podia falar com as pessoas. Ele era extremamente inteligente, mas extremamente tímido e não podia ter contato com ninguém. Para ele sair da casa dele e até o outro local, ele tinha que ver exatamente com os amigos antes de ir. Porque na rua ele não podia conversar com ninguém. Meninas, sexo oposto, falar com mulheres, de jeito nenhum. E agora, como que ele iria começar a namorar? Ele gostava muito de uma menina, ele viu na menina traços para poder casar com aquela menina, ele queria namorar, noivar e casar com aquela menina, mas ele não conseguia falar com aquela menina. E ele muito religioso, muito cristão, espiritual, sabe? Era a pessoa. E aí aconteceu o seguinte: ele me procurou e a gente começou a trabalhar isso. Então, vinha a emoção, aquele medo, aquela ansiedade de falar com as pessoas, e eu comecei a treiná-lo, a mudar o sentimento, colocar um sentimento de vitória que ele ia conseguir, e ele começou a treinar essas coisinhas. Então, ele já sabia qual era o ônibus que ele tinha que pegar para ir tal lugar, para ir tal. Mas aí o que, que ele fazia? Ele imaginava: eu vou chegar no ponto de ônibus, eu vou ver um homem ou uma mulher, vou até eles, vou falar isso, 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 ele vai me responder, eu vou agradecer, eu vou para o outro lado, vou pegar o ônibus. E aí ele ia fazendo. E no que ele ia pensando, imaginando, trazendo uma emoção que ele queria para substituir, trazendo um sentimento para substituir aquela emoção que queria despertar dentro dele, porque ele acreditava que ele era muito tímido, que ele tinha medo. Então ele foi transformando, ele foi trazendo emoções dentro daquilo que ele iria criando. Eu lembro que ele treinou para pegar ônibus, para conversar com as pessoas no ponto de ônibus. Eu lembro que ele foi para supermercado para ver pessoas que estavam com dúvidas em algum lugar, e por ele ser muito rápido, muito inteligente, ele foi ajudando as pessoas. Então eu lembro de momentos que ele me ligava e falava: Marcos, hoje foi muito bom, eu ajudei uma pessoa no supermercado, ele estava precisava comprar o NAN, né, leite para criança, e ele não sabia qual, e eu fui, orientei, falei, então eu treinei, fiquei esperando alguém naquele corredor que precisasse de ajuda de algum produto que estava ali, e aí ele ia para alguns lugares para ajudar pessoas. Ele treinou para falar com a menina que ele queria chegar próximo, queria namorar, e eu tive o prazer de ver o noivado desse cara. Então, assim, entenda uma coisa: as emoções, os sentimentos, elas
O diabo veio colocando dentro de você, desde o nascimento da sua mãe, focos onde ele consegue entrar em você. Pode perceber que quando você quer fazer algo na igreja, algo no seu casamento, algo que você vê que Deus quer que você faça, você se prepara para ir lá para fazer, o diabo vem com uma emoção e ele sussurra no seu ouvido, e aí você começa a ter medo, começa a ter insegurança, começa a ter raiva de algumas coisas, e você se afasta, e você para. E aí ele te venceu. O diabo, ele não precisa matar você. Ele quer destruir você aos pouquinhos, dominando as suas emoções e os seus sentimentos, fazendo com que nessa guerra entre o bem e o mal ele consiga colocar vícios em você, ele consiga controlar a tua mente, ele consiga mexer, porque se ele controla a tua mente, ele vai modificar o teu corpo, ele vai alterar o teu corpo. Ele quer fazer com que você tenha vícios emocionais. O diabo quer controlar você e nessa guerra ele quer levar você a duvidar de Deus, a alimentar o seu medo, a provocar divisões. E aí eu preciso te fazer uma pergunta de novo. Quando você lê aqui capítulo 2, você vai ver que doenças são produzidas. Tem um texto, se você pegar o texto de mente, caráter e personalidade, na volume 1, página 59, a Ellen White fala que a cada 10 doentes, 9 estão doentes porque começou pela mente. Quando você vai para a ciência, quando eu fiz, por exemplo, a minha pós-graduação sobre doenças psicossomáticas, é nítido no material acadêmico essa realidade, que a maior parte das doenças, elas são criadas, são produzidas pela mente. Esse monte de virose que você vê um monte de doença, pessoas com dores de cabeça, dores no corpo, mulheres que vão entrar próximo da área. Como eu já atendi pessoas, mulheres, que quando entravam no período menstrual, a mulher parecia que iria matar alguém. E quando você equilibra, traz o equilíbrio emocional, mexe, você vê isso diminuindo de uma forma muito forte. Eu já pude acompanhar pessoas com doenças variadas. Muitas foram diminuídas, outras simplesmente foram extintas as doenças, foram curadas. Porque doença psicossomática, ele pega algo no seu corpo que está fraco e potencializa aquele problema, ou gera uma coisa que você nem tem. Gera uma doença que você não tem. Cuidado, porque com o tempo, essa doença pode virar uma doença física e você ter que arrastá-la para o resto da sua vida. E aí eu volto a te perguntar, quem está controlando sua mente? O diabo está usando as suas emoções para desequilibrar você? Vão ter exercícios práticos para você colocar você fazer o diário de emoções, pegar todos os dias, você fazer a sua âncora para trazer uma emoção positiva, vai ter a visualização guiada, né? Uma visualização guiada, um ensaio mental para você produzir e trazer uma emoção para cá. Tem várias ferramentas que nós vamos te apresentar a partir do capítulo 2. Vai lá e faça. Viva uma nova, pegue essas ferramentas, coloque em prática isso. Por favor, não fique só no cognitivo. Eu entendi. Não, você não entendeu, põe em prática. É o poder da ação, o poder de ir lá e fazer. Só muda o emocional se você fizer, repetir, repetir, repetir. Que essa guerra entre o bem e o mal possa estar ficando muito claro para você. E que entender que emoções, sentimentos, são coisas que você pode estar programando e que isso tem a ver com a guerra entre o bem e o mal. E que isso tem a ver com o que você pratica, porque as emoções elas têm a ver com aquilo que você como você se comporta, que você pode mudar o seu comportamento através da mudança das emoções e da comunicação que você usa, nós vamos ver mais aprofundado nos próximos capítulos. Mas tome uma decisão agora para que Deus possa usar você. Lembre-se, esse vídeo não substitui a leitura deste material.
Pegue o material impresso, compre o material impresso ou pegue ele digital, de graça para você. Mas faça, coloque em prática os exercícios. E lembre-se, precisando de ajuda, entre em contato com a gente, tem terapeutas emocionais preparados para te atender. Tudo bem? Se você quiser ser nosso aluno, se quiser participar, vem falar com a gente. Mas uma coisa, permita fazer a mudança. Entenda que existe um caminho e existe algo para mudar. Lembre-se, conheça a verdade, liberte-se. É você que precisa fazer a ação para se libertar. Deus já te salvou. Agora, a forma como você vai viver a sua vida depende das escolhas que você faz no dia a dia. É você que escolhe, é você que decide. Que Deus te abençoe. Eu te espero nos próximos vídeos e a gente vai para colocar em prática e depois te espero no próximo capítulo para a gente continuar fazendo a leitura do livro. Fica com Deus. Até mais.